Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes e que nos acompanham pelas redes sociais. Qual é o texto central de hoje? O filho pródigo. O filho pródigo é o filho mais novo que pede a herança dos pais. Em outras palavras, o que é pedir a herança antecipada? Matar os pais. Sim? Sim. O Pai, aqui, que na verdade representa o Pai eterno, nos deu o livre-arbítrio. Deus quer o nosso amor, mas Ele quer o nosso amor livremente. Livremente. Nós temos que amá-lo livremente, assim como Ele nos ama livremente. A igreja nunca, mesmo num país totalmente católico, nunca vai querer que tenha lei civil que obriga a vir à missa dominical. Que seja crime. Não é interessante para a igreja. Por mais grave que seja faltar à missa dominical, a igreja não quer que a lei civil puna quem não venha. Porque deixa de ser livre. Você não ama livremente a Deus. Realmente quem está aqui tem que estar livremente. E esse livre-arbítrio, Deus leva a sério, a tal ponto de dar a sua herança antecipada ao filho mais novo. Hoje, como que nós antecipamos a herança? Não é tão distante de nós, não. Todas as vezes que nós agimos com autossuficiência, sem nos colocarmos diante de Deus como nosso Criador, para ouvi-lo e tentar atender ao seu projeto, nós estamos pedindo a herança antecipada. Em outras palavras, gente, tudo neste mundo é de Deus, não é nosso. Olhem para mim, tudo é dele. Ah, mas não é. Você vai descobrir isso no leito de morte. No seu leito de morte, você vai ter a plena convicção que nada era teu. Você está aqui, nós estamos aqui para administrar os bens divinos. E Deus, com a sua sabedoria, deixou a igreja, a tradição, os documentos, a Bíblia, os mandamentos, para dizer: temos que agir com amor, com caridade com os bens divinos. E não com avareza, não com egoísmo, não pensando somente em si. O padre é um privilegiado nesse aspecto. Por mais que tenha padre possessivo, padre que acha que a paróquia é sua, que as coisas são suas, que tudo tem que passar debaixo do seu crivo, quando ele é transferido, ele vê claramente que nada era dele. Nada. Então nós temos a oportunidade, durante a vida, de aprender que os bens são todos de Deus. Já os pais e mães de família, que não têm essa necessidade de obediência, vão descobrir só perto da morte. E muitas vezes é tarde demais. Né? Então, o filho mais novo pega, e aí vem o outro aspecto. Ele gasta tudo, rapidamente. Outra pandemia da sociedade atual. Os pais não ensinam os filhos a serem virtuosos. O que quer dizer virtuoso? Que domina a si mesmo. As suas paixões são alimentadas, ao invés de educadas. Então, hoje, muitos filhos, e vocês devem conhecer milhares de pessoas, gastam a herança rapidamente, ou a própria herança é motivo do filho estar na droga, no vício, no jogo, não ter nada de virtuoso para a sociedade. Não adianta você pensar que vai dar segurança ao seu filho, deixando herança simplesmente, se você não educar para virtudes, para se autodominar. Não adianta. Rapidamente tudo virará pó. E seus filhos ainda vão se perder ou entrar em brigas
por bens materiais. Então esse filho mais novo não tinha virtude e rapidamente gastou tudo. Mas assim como o pai deixou o filho livre para levar a herança, ele deixa livre para voltar para casa. Mas não vai atrás. Não vai atrás. A minha família teve muita dificuldade de entender. Eu tive um tio que ele usava droga desde os 18 anos. Depois que eu me tornei médico, eu tinha mais condição, eu comecei a interná-lo em clínicas particulares. Foram umas 5, 6 clínicas. Levava, internava, saía, caía, né? Internava. E ele sempre mantendo uma soberba única. Soberbo. Né? Soberba. Até que um dia eu disse: se queres essa vida, e eu realmente deixei, fosse a lona, e disse para Deus: faça a sua vontade. Ele teve um AVC, dei a unção e disse: Senhor, se for da tua vontade, leve. Deus o levou, celebrei a missa, o seu corpo presente, e depois rezo por ele, celebro missa. Mas chega num ponto que nós não, e eu sei que tem muitos de vocês, até que me acompanham pelas redes sociais, pais, tios, avós, que estão desesperados com os filhos e netos que estão na droga, ou que estão nos jogos, esses tigrinhos, pegando dinheiro com agiota, e tentando, né, sofrendo. A primeira coisa que eu digo: não alimente o vício, corte o dinheiro. Segundo, aliás, primeiro, oração e penitência. Depois, cortar o dinheiro, né? Rezem muito, façam penitência. Vocês não têm como controlar um adulto facilmente. Não tem como amarrar, não é como uma criança. Não se desesperem. Entregue a sua vida a Deus. Eu não sei se vocês lembram que eu contei uma vez de um casal de segunda união que me procurou lá em Porá, com a nova conversão, e quando ela descobriu que para comungar ela deveria parar de ter relação sexual, e ele também, os dois decidiram juntos nunca mais terem relação sexual, para poderem comungar. Eu achei que na hora poderia ser alguma coisa meio de fogo de palha, chamei o marido, falei: você tem ciência disso? Tenho. Bem, passaram-se anos, e ela tinha um filho anterior, que estava usando crack. Crack. Semana passada ou retrasada, ela me mandou uma mensagem: padre, gostaria de lhe contar uma novidade. Eu e meu marido continuamos vivendo a castidade no relacionamento. O meu filho pequeno viu o bom pastor com as duas mãos sobre a nossa cama quando nós decidimos viver a castidade. Filho pequeno descreveu o bom pastor. E o meu filho mais velho, que estava nas drogas, parou as drogas e hoje exerce a sua profissão do curso que fez e está vindo à igreja. Pelo seu testemunho de viver a castidade. E disse assim: eu fui orientada mal por um sacerdote, dizendo que era impossível viver o que eu estou vivendo. E eu fiquei chateada. E eu e meu marido estamos decididos. Mesmo que a nulidade não saia, se ela não sair, viveremos a castidade até a morte. E aí? Existe uma força sobrenatural de quem domina, de quem tem virtude, de quem controla a si mesmo. Nós não somos o que desejamos. Não somos. Nós não somos o que desejamos. Nós somos filhos de Deus, né? Então, cuidado para não exercer a virtude, né? A oração e a penitência e a paciência com seus filhos e netos que estão nos vícios, ou nas drogas, ou na violência. Calma, a providência divina não falhará. Bem, o filho mais novo, quando chegou na lona, lembrou que até os empregados do pai comiam melhor.
O que ele disse? Vou voltar para a casa de meu pai, não para ser filho, mas ser empregado. Bem, qual que é o outro problema de hoje na sociedade? Muita gente está na situação do filho mais novo, comendo lavagem, ou nem tendo acesso à lavagem. Quando eu digo comendo lavagem, não estou dizendo pessoas pobres que não têm condição de comprar comida. Estou dizendo comendo lavagem. Gente que tem R$1 na conta ou $1 bilhão, que anda de bicicleta a pé ou de Dodge Ram. Todos que não têm Deus estão comendo lavagem na alma. O que é comer lavagem, padre? Uma alma inquieta, que nunca contenta com nada, que está sempre buscando saciar o vazio interior e nunca se contenta, que se torna avarento, que se torna desonesto, tentando loucamente, né, como se tivesse com a fome, cavando cisternas que não tem água. Mas não sabem que tem um Pai eterno. Esse é o problema. Esse filho mais novo sabe que tem um pai. Ele sabe para quem voltar. Mas está cheio de gente lá fora que nem sabe, nem tem certeza que exista um Pai eterno. Por quê? Não foi catequizado pelos pais, pelas catequistas, pelos padres, por ninguém. Foram catequizados pelo mundo, pela mídia, pelos prazeres, pelas paixões. Então morrem desesperadamente, se virando com a lavagem, sem nunca querer voltar à casa do Pai. Então uma das missões nossas é ir lá fora dizer aos nossos irmãos que estão perdidos: existe um Pai que vai te nutrir profundamente esse vazio, que vai te dar vida plena, que é tudo que você sonha, vai te dar o amor, essa carência que você tem, carência de pai e mãe, de filhos que às vezes não têm o pai nem a mãe, pessoas que hoje se cortam. Uma vez eu fui chamado para ir numa escola, uma cidadezinha de 2.000 habitantes, que na escola tinha um monte de alunos se cortando, vários, mas vários. Por quê? Porque perderam o pai e nem sabe que existe um pai. O filho mais novo decide voltar. Qual que é a postura do pai? O pai que não foi atrás do filho, quando vê que o filho decide voltar-se por seu livre-arbítrio, o pai enche de amor, corre ao encontro do filho. Aqui vem o Pai da misericórdia, né? Não importa o que você fez de errado na sua vida, não importa os seus erros, não importa se você está no pecado, não importa se você matou alguém, no pecado da sexualidade, da desonestidade, do roubo. Não interessa o que você fez. Decida voltar para a casa do Pai. Mas voltar para a casa do Pai não é simplesmente estar na igreja. E aí nós vamos ver depois com o filho mais velho. Voltar para a casa do Pai é voltar para cá e se render ao projeto que Deus tem para nós. Porque nós somos criaturas. Nós não nascemos para sermos autossuficientes. Nós não nascemos para sermos autossuficientes. Nascemos para Deus. Tudo nosso requer Deus. Então nós temos que chegar aqui e nos prostrarmos e dizer: Pai, eu não sou digno de chamar seu filho. Me trate como empregado. Não, meu filho, venha. Venha e eu te farei participar de toda a minha riqueza novamente. Uma riqueza que vem do alto, uma riqueza que está escondida. Onde está o céu, o reino dos céus? Está na alma dos humildes. Eu sei que muita gente pergunta, nesse mundo tão injusto, com tantas pessoas sofrendo injustamente, onde está o reino de Deus? Eu digo para vocês, na alma dos pequeninos. Quando você se aproximar de um desses injustiçados, desses pequeninos, que sofrem a vida inteira, eu aproximo, porque muitas vezes eu tenho que dar a unção dos enfermos. E você vê uma alma dizendo, eu já atendi muito, a família inteira dizendo: Padre,
essa mulher sofreu a vida inteira. E a mulher falando assim: não falem isso, Deus é bom demais, Padre. Eu sou muito grata a Deus. Eu não tenho... E começa a chorar de emoção, de gratidão com Deus, com todos os sofrimentos que já teve. E diz assim: Padre, estou pronta. Existe um reino de Deus. Existe um reino de Deus escondido na alma dos pequeninos. Ele não está explícito na rua. Parece que Deus está dormindo no barco. Mas quando você aproxima de uma alma humilde, você vê, não, Deus está vivo, firme, acordadíssimo nos pequenos, né? É ali que está Deus. Bem, mas o pai acolhe o filho, e quem entra em cena? O filho mais velho. Quem é o filho mais velho? Somos nós, que estamos há mais tempo na igreja, e que não soubemos aproveitar cada momento na igreja para nos desapegarmos, esvaziarmos de nós mesmos para seguir o projeto de Deus. E começamos a tomar posse das coisas, posse das posições. São aqueles que são ciumentos, avarentos, possessivos, fofoqueiros, que não querem ver o outro crescer, que tem inveja, que não admite que uma pessoa esteja em evidência mais que o outro, na própria igreja, porque não entendeu nada do que é o céu. O céu não são coisas desse mundo. O céu é esse tesouro escondido na alma e que nós vamos ter plenamente depois da vida eterna. Aqui, essas coisas daqui são para que nós administremos com caridade. É feliz quem realmente consegue renunciar a si mesmo, para que o outro cresça. Atos dos Apóstolos 20, a felicidade maior é em dar que receber. Se você vai no restaurante e come igual um porco, o máximo que você vai ter é o quê? Uma azia. Mas se chega uma família migrante, por exemplo, imigrante da Venezuela, seja lá de onde for, pai, mãe, filhos com fome, e você chama para o restaurante, paga comida para eles, você vai ter tanta alegria de vê-los comer, que vai até esquecer de comer quase. Porque a alegria de dar é muito maior do que de receber. Mas nós erramos o tempo inteiro. Erramos o tempo inteiro. Tomamos decisões na igreja preocupado, não querendo que o outro cresça. E esses que estão lá fora, quando a gente descobre que eles mostra para eles que eles têm pai, e chega na igreja, e eles chegam sedentos, e buscam ajudar o padre. Outros que estão na igreja, ao invés de ficar felizes, quem é este aí? Quem é esta que chegou aí e já está aí na frente? Quem autorizou mexer com as coisas que eu mexo? Isso não acontece aqui não, só em Marte, né? Saturno. Estou contando coisas de outros planetas. Ao invés de nós nos alegrarmos, que bom que você chegou, venha, participe, faça parte. Claro que eu sei que tem ciúme também em padres, em bispos, em tudo, em possessão. É uma doença que esse filho mais velho está na nossa alma. Está em nós temos que vigiar. Nós temos um pouco de cada filho o tempo inteiro. O filho mais novo, quando nós queremos tomar decisões sozinhos, emancipados, autossuficientes, queremos gastar uma coisa que não é nossa, com os nossos bel prazeres, e o filho mais velho, quando nós não conseguimos nos alegrar com o crescimento do outro, quando queremos denegrir, fofocar, destruir uma pessoa que se destaca. Até padres podem ficar com ciúme de fiéis santos. Outro dia, alguém de Marte veio dizendo que o padre está com ciúme de rezar com as pessoas. Como assim, né? Oxalá se todos vocês rezarem uns para os outros,
Oxalá se vocês louvarem, fizerem todos os dias um encontro aqui, só os leigos pregando. Claro, se tiver algum problema de doutrina, eu tenho que entrar como pastor. Mas de uma forma geral, eu vou me alegrar. Eu quero que vocês cresçam. Oxalá, todos vocês, leigos, cheios do Espírito Santo, cheios dos dons. Como é bom uma paróquia em que vocês assumem o papel de vocês. Na festa da irmã Zilda, que ficou famosa, ficou boa, não foi? Foi ou não foi? Sabe o que eu fiz na festa? O que eu fiz, Giovanete? Nada. Absolutamente nada. Cheguei para comer. Mas a irmã Zilda está rindo ali. Ficou boa? Sem o padre? Sem o padre? Claro que ainda eu não elogiei quem ornamentou aqui tão belamente a missa, quem serviu, quem fez a festa. Falei para a Giovanete me lembrar, vou mandar um áudio amanhã para todo mundo que ajudou. Mas e se eu não elogiasse? Ia mudar o quê? Vocês servem a quem? Deus viu cada esforço de quem veio. Por exemplo, eu posso até elogiar de uma forma superficial, mas Deus sabe quem estava aqui com um dever em casa, quem deixou uma criança lá na mão de alguém, quem estava com dor de cabeça, quem estava com diarreia, quem estava com dor na coluna, quem estava indo e vindo porque estava com um monte de coisa para fazer e mesmo assim organizou. Deus sabe tudo, todo o esforço. E você não vai ficar sem retribuição pelo que você fez. Não precisa de ser elogiado neste mundo. Eu tento ser um bom padre, dar o máximo de mim. Nem por isso sou elogiado assim, né? Nem por isso. Aliás, de vez em quando vem até pauladinhas. Eu vou entrar em crise? Não, porque eu sirvo ao meu Senhor. Então, como é belo, espero que quando nós evangelizarmos agora na Semana Santa, e vier um monte de gente dizendo, eu quero o papai que eu nunca conheci, nós que somos os filhos mais velhos, vamos todos dizer, venha, deixa que eu mato o novilho gordo, papai. Por que o senhor não mata também um porquinho? Um peru? Vamos fazer mais coisas, papai. O nosso irmão estava morto e agora vive. Deixa eu ajudar, papai. Aí sim, nós todos seremos felizes, porque é mais alegria dar do que receber. É mais alegria dar que receber. Eu sou muito mais feliz que no dia já usei esse exemplo, né? No dia dos 25 anos, eu sou muito mais feliz de ver o padre Geraldo sair daqui meia-noite, sorrindo, do que se eu tivesse ciúme para ele não vir. Concorda ou não? Eu tenho muito mais alegria de olhar para ele alegre até meia-noite na festa da irmã Zilda. Eu achei que ele ia embora em seguida. Do que se eu dissesse, não, aqui ele não vem. Eu não quero ouvir. É muito ridículo. Sabe o que São José Maria Escrivá fala quando vem ciúme, inveja? Que são os sentimentos mais ridículos. Ri de você diante de Deus. Quando vierem sentimentos de inveja, ciúme, vai diante de Jesus e ri de você. Fala, Senhor, olha que ridículo. Olha que coisa mais sem lógica. Esse sentimento mesquinho no meu coração. Tira de mim. Dá-me um coração caridoso, que ama e que sente feliz quando alguém cresce. Eu vou ficar o mais feliz do mundo se vocês derem 1000-0 em mim na santidade. Como essa segunda união, que eu fico babando diante de uma santidade dessa. Mas eu não tenho inveja e ciúme dela. Eu fico alegre
quanto mais santos tiver aqui, mais nós vamos sendo empurrados juntos. Que Deus nos ajude. Que vocês cada dia mais assumam essa paróquia como de vocês, mas sem possessão. Sem possessão. Quando chegar alguém de fora que não conhecia o papai, todo mundo diz: venha, senta no melhor lugar, deixa eu te servir. Eu sei onde ficam as coisas, depois te ensino. Aqui é a sua casa. Venha mais vezes. Venha, meu amado irmão, minha amada irmã, que estava morta, e agora reviveu. Assim seja.